Oi, gente! Eu sou a Nick, eu sou o patrimônio histórico dessa igreja. E este aqui é mais um Smilecast. Hoje eu tenho aqui pessoas muito especiais e muito importantes e o meu colega. Oi, gente, eu sou o Johnny, sou o colega da Nicole. Estamos aqui em mais um Smilecast e hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito importante, muito especial, que é o meu pai, né? E hoje o nosso tema... se apresente primeiro, né? Pode falar quem é você. Meu pai, gente, então hoje... Tô brincando. Tá brincando? Tô. Eu sou teu pai? Oi, Revelações. Pessoal, é muito bom estar com vocês aqui. Meu nome é Alexandre. Sou pastor aqui na IBN Renovo, no bairro Mário Reiter, aqui em Sorriso. E eu sou casado com a Nina. Sou pai do Johnny e do Matheus. Conclusão, ele é meu pai mesmo. Então. Depois a gente vai abrir um inquérito nesse podcast nos Casos próximos, de família. A gente vai passar o resultado pra vocês, se é mesmo ou não. Galera, hoje o nosso tema desse quadro, hoje nós vamos falar sobre Pergunte ao Pastor, conversando com o pastor, e nós escolhemos um tema chamado o ID da igreja local. Como o pastor Alexandre já se apresentou, ele é o pastor responsável da IBN Renovo, que fica no Mário Reiter, aqui na cidade de Sorriso. É um bairro um pouco mais afastado e hoje a gente vai falar sobre como surgiu essa IBN Renovo, como que é lá, e vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre isso. E também dessa missão, né, que é falar sobre o ID, né, não só dessa igreja, né, mas falar sobre o ID em geral, de como a gente acredita, vê no nosso dia a dia, né, que nós podemos fazer e como que a nossa igreja pratica esse ID na nossa cidade de Sorriso, né. Então, acho que o melhor, pai, é você falar um pouco como que foi essa parte da tua história, se tu tinha expectativa de virar um pastor. O que ocorre é que eu aceitei Jesus aos meus 15 anos, né? Tem um fato interessante na nossa igreja. O pastor Neto, outro dia, contou o testemunho dele que ele aceitou Jesus aos 15 anos. E aí, no outro culto, o pastor Neverton disse que ele aceitou Jesus aos 15 anos. Aí eu cheguei a uma conclusão. Quem aceita Jesus aos 15 anos... Vira pastor da IBN Sorriso. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Porque, assim, eu fiquei um pouco incomodada agora. Porque, assim, quando eu fiz 15 anos, eu levei suspensão na escola. No dia do meu aniversário. Quem faz isso não vira pastor, né? Não. Você tem que fazer uma enquete aí com os mais velhos, né? Perguntar, alguém recebeu uma suspensão aos 15 anos? Aí vê o que aconteceu. Você vai saber. Vou perguntar, né, pra ver como que... preparando, né? Mas, verdadeiramente, sim, nunca, durante minha juventude, nunca ardeu no coração, nunca tive desejo, né, de ser pastor. Tive alguma experiência negativa com algum pastor por conta disso? Não. Não tinha esse desejo. Mas, como todo jovem, sempre é desafiado para obra missionária, para ir, para fazer, né? E nisso nos é gerado amor pelas pessoas, amor pela palavra, amor pela igreja, pelas coisas da igreja, pelos eventos, pelos retiros. Então, eu vivi toda a minha juventude sempre muito envolvido, né? Com a igreja, com missões, com escola bíblica de férias, né? Auxiliando, né? Então, mas nunca tive desejo, né? De ser pastor. Até tem um fato, uma vez eu estava num retiro em Goiânia, né? Em um retiro de vários líderes ali do estado do Mato Grosso. Na ocasião, nós morávamos no Mato Grosso e nos deslocamos para lá, né? E ali foi um tempo assim, realmente, ele falava de missões, de ID, né? Um retiro também que nos dava motivação para ir, para continuar, né? Fomos muito ministrados. E teve uma ocasião, né, que foi perguntado, né, e era para se colocar em pé, quem quer ser pastor? Quem que gostaria de ser pastor? Né? No meio da animação. E nós vamos orar agora, e nós vamos liberar uma palavra e vamos orar nesse sentido, né, para o Senhor abençoar esse sonho, esse desejo, esse projeto. E eu estava, né, tinha
tinha 2 grupos de pessoas, um auditório, né, um corredor no meio, eu estava, era assim, a 3ª ou 4ª cadeira no corredor, né, sentado com minha esposa do meu lado. E aí, quando foi feita a pergunta, se coloque de pé, né, aquela coisa toda, o Alexandre sentado. E a mãe levantou. Não, ela olhou pra mim. Tu não quer? Eu ter perguntado assim, nossa, será? O pessoal deve falar assim, será que ele tá com algum problema? Porque só ele não levantou. Mas daí desviado, veio Mato Eu Grosso. disse, não. Foi perguntado quem quer, né? E eu não quero. Né? Então, às vezes alguns vão na empolgação e assim levam adiante a empolgação. E eu sabia o que naquele momento eu não queria. Né? Mas aí tivemos aqui na igreja oportunidade de participar no seminário. Fui convidado pelo nosso pastor, né, para participar da 1ª turma. E ele ficou muito decepcionado que eu não participei. Né? Recebeu um não. E depois teve a 2ª, a 3ª. Na 4ª e última turma, eu também não iria fazer. Parecia vou, não, quero não. Vou não. Não quero, não vou. Tá. Aí minha esposa, né, muito jeito. A mulher deixou, sua mãe deixou. Viu? Tu já não levantou? E agora tu não vai? Ela disse assim, amor, começa. Faz o seminário. Como quem não quer nada, sabe? Tu não precisa ser pastor. Faz o seminário. Se tu não gostar, sei lá, faz umas aulas. Pelo menos ali, para conhecer, assim, para conhecimento. Um semestre, se você não gostar, você não quer e tal, mas é conhecimento. E acabei fazendo e gostei muito, né, do seminário, das aulas e tal. Eu tenho uma pergunta. Do teu coração. Quando terminou o seminário, você queria ser pastor? Não. Mas assim, depois isso foi ardendo no coração, essa vontade, né? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. E aí eu externei essa vontade, né, pro pastor Neto. E no tempo oportuno e adequado, então, aí ele me convidou para a consagração, né? Eu acredito que tudo isso é uma coisa que vem do tempo de Deus, né? E também nós estamos constantemente aprendendo com o Evangelho, aprendendo a como servir melhor, a como... E a gente sabe que quem convence o homem é o Espírito Santo. E, igual você falou, foi uma coisa que foi ardendo e a gente vai ter muitas histórias assim, conhecemos várias pessoas que são dessa maneira, e a gente pode falar, hoje eu não quero isso pra mim, e amanhã querer, né? E conta pra nós, assim, como que surgiu a IBN Renovo? Como que foi a história dela, né? E igual a gente, o bacana de um podcast, isso aqui vai ficar na internet, o mundo todo pode assistir isso daqui, e a gente pode inspirar outras pessoas e também o pessoal do Mário Reiter também assistir e conhecer. Como surgiu? É legal, até eu quero falar um outro negócio. Depois dessa decisão, né? Aí começa a acontecer algumas coisas, né? E aí eu falar para Deus, não é possível. Às vezes alguma pessoa fazer alguma coisa para você, ou te responder de uma forma, ou acontecer algum fato. Só para provocar, parece. Tipo assim, para você largar a mão, né? Aí eu disse, não é possível. Isso só pode ter um teste. Não, só pode acontecer. E hoje, né, às vezes alguém ministerialmente vem entristecido por algum fato que aconteceu, eu tenho uma palavra. É normal. É um teste. Só pode ter um teste. Mas você perguntou, né, como que começou? Foi Deus que começa as coisas. Nós não começamos nada. Aí você pensa, eu comecei. Você não começa nada. Deus segue o bonde. Ele providencia para que as coisas aconteçam. É claro, nós não vamos ficar deitados numa rede esperando, né? Porque aquele que está deitado na rede, Deus não vai chamar ele, não. Então nós estávamos, era o início da noite de sábado, nós estávamos na Praça das Fontes, né? Com alguns adolescentes ali, e eventualmente nós fazíamos isso, né? Íamos para a praça e tinha brincadeiras, né? E louvor e palavra.
E no momento da palavra, sempre tem o pessoal passando ali pela praça, uma ou outra pessoa, né, que passa mais devagar, né? Aí alguém lá fora da roda chama para a pessoa se aproximar, né? Ela sente a vontade, se aproxima. E aí eu vi uma senhora, estava com o filho dela também, que ficou ali, e ela depois estava conversando com a minha esposa, e eu me aproximei para conversar também, para conhecer, chamar a Rose, e aí ela falou que morava no Mário Reiter, né? E ela pediu, eventualmente ela vinha na nossa igreja, né? E ela pediu que ela gostaria de ter um estudo bíblico em casa, né? Uma reunião na casa dela, né? E tal, que nós chamamos de célula, né? A igreja já trabalhava com modelo de célula. E aí nós fomos conversar com o pastor, né? E marcamos uma visita, peguei o endereço dela, claro, e fomos lá na casa dela. Foi numa semana, né? Naquela mesma semana nós marcamos, fomos lá. Aí o pastor já conhecia o esposo dela, né? E aí nós marcamos, na próxima semana nós já iniciamos a célula, né? Foi em 2017 isso. E ali começou um trabalho muito bonito. E assim, eu gosto muito, eu acho um modelo muito interessante quando uma igreja nasce assim, nas casas, né? Porque não nasceu assim de você locar um salão, colocar 200 cadeiras para dentro e ter uma banda e as pessoas passar na frente e aquele que tem vontade entra, né? Existe uma afinidade, uma força, uma união, existe um valor muito maior do que qualquer salão climatizado e decorado que seja, né? Nasceu em casa, né? Nasceu na minha casa, convidando as pessoas próximas. Dá esse sentimento casa. De união mesmo, né? Comunidade e tal. De pertencimento, né? Pertenço, né? Isso aqui é meu, eu participo, né? E aí depois foi para outra casa, né? Depois se multiplicou, essa célula já estava em 2 casas, né? Com a pandemia não teve célula, até não retornou até hoje, né? Assim, aí como que se fixou a igreja, como se implantou a igreja? Foi em 2019, em final de janeiro de 2019, nós tivemos um retiro dos oficiais, sábado e domingo, era um sábado e um domingo, e daí na manhã de domingo uma diaconisa, né, falou que o pai dela tinha uma igreja lá no Mário Reiter, tinha construído uma igreja lá, e sozinho, nos fundos da casa, iniciativa dele. E aí o irmão desse, por onde ele passou, ele sempre construiu igreja, ele sempre foi um plantador da obra, vamos dizer assim. E aí ele tinha feito, e na atividade dele, né, ele é caminhoneiro, às vezes acontecia dele estar trabalhando para fora e não poder atender as pessoas, né? E justamente isso, as pessoas do bairro ali, ele convidava, né? Como se fosse uma célula, mas era culto, né? Ele fez um salão no que sobrou de terreno no fundo da casa, ele fez um salão lá de 10x5, né? E acabava ficando pesado para eles, né? Às vezes ele não podia estar, daí ficava só a esposa dele, né? E aí ele compartilhou isso com a filha dele, que era na ocasião, ainda hoje, oficial da igreja, e ela veio falar conosco naquela manhã de domingo e nós já sabiam que vocês faziam o trabalho lá no bairro e tal. Tinha lá e tal. E aí nós ficamos muito, muito felizes, né? Já eu não me recordo mesmo se foi na segunda ou na terça-feira que nós já fomos lá, marcamos, fomos lá, falamos com ele, né? E conhecemos o local, climatizado, né? Cerâmica branquinha, tinha cadeira, tinha púlpito, som, microfone sem fio. Prontinho, era só entrar para dentro e fazer o griteiro e chamar o povo, né? E vocês já tinham um volume de gente
Já tinha. Pra ir, né? Que eu acho que é tinha. o que é importante dos pequenos começos, né? E, igual tu falou que é importante, né? Não a pessoa só chegar e montar, mas sim foi uma coisa que foi evoluindo, já tinha né? pessoas conectadas, já tinha gente Uhum. ligada, né? Na ocasião, a igreja tinha ônibus, né? Que era o projeto ID, né? Que buscava as pessoas no bairro, né? Depois, por conta de manutenção muito cara e tal, foi parado. E foi bem nesse instante que nós começamos a igreja lá, Uhum. né? Então, foi importante para as pessoas, porque é um bairro distante, é ruim deslocamento, né? Para o centro, né? Então, a igreja foi. Se você não... Que é aquilo, até nisso, né? Se a igreja, você não consegue ir até a igreja, que nós pegamos a igreja e levamos para eles. Claro. É uma forma ativa, né? Ao invés do exemplo que tu deu de só abrir a igreja e esperar o povo vir, é uma forma ativa de você levar a palavra mesmo, alcançar aquelas pessoas, né? Talvez algumas pessoas lá do bairro nunca conheceriam a palavra de Deus e quantos outros lugares, né? Pessoas que não conhecem porque não tem alguém que foi, né? Alguém que só ficou esperando as pessoas chegarem até a igreja, aquele local, né? Então, e no dia 20 de fevereiro de 2020, nós inauguramos, né? Eu falei antes que tinha sido em 2019, né? Não, foi 2020. Foi 2020, né? A Fevereiro do ano conversa passado. e o início, né? Então foi dia 20/2/2020 nós fizemos o culto inaugural lá. E sabe o que significa 20/02/2020? Nada. Não. É a data de inauguração da IBN Renove. E inaugurou dia 20/2 e em março já veio a pandemia. Em março já veio a pandemia. Que já foi Surpresa! a primeira dificuldade, né? É. E como que foi esse momento, assim? O que vocês fizeram para continuar O que ocorreu esse movimento? primeiro, né, teve um período ali de proibição, né, de reuniões, né? As igrejas ficaram aí um pouco mais de 30 dias, né? O que nós... E aí quando pensou, os pastores, nós conversando, o que nós pensamos? Não, isso aí em 90 dias o negócio se ajusta e... Não foi, tamo aí. aí. Foi tudo que foi, né? E aí, né, 30, 40 dias depois, a gente pôde retornar com algumas restrições, né? Daí o que acontecia? Aí tinha o máximo de pessoas lá era 12 pessoas. Por causa dos do metros tamanho. quadrados, da capacidade. E aí 12 pessoas dava o número dos responsáveis pelo culto. Então nós íamos lá fazer o culto e só estaríamos nós. Sim. Né? Então ficou um período um pouco mais longo, quando se permitiu ter mais pessoas, então nós retornamos, né? Então nós acabamos aí demorando para retornar uns 90 dias, né? Uns 90 dias. Mas as restrições, nós tivemos aí todo fevereiro, todo março, veio a pandemia, mas só que não tinha chegado aqui no mesmo, Mato né? Grosso mesmo, né? Nós tivemos aí fevereiro, março, eu acho que todo abril ainda. Foi em abril que começou alguma restrição e proibição, né? Sim, que começaram a ser os primeiros decretos, né? Eu até lembro de vocês comentarem, acho que foi o Fernando e a Tati, que mesmo na época da pandemia, eles ainda faziam algumas visitas lá no local, né? Isso. Mesmo na pandemia, em meio a toda a dificuldade, né? Tentava... Podia, sábado à tarde, ir numa casa, mas era aquele negócio, visita, né? Também tinha risco, né? Orava lá da rua, né? Mas ia Conversava na com a casa, pessoa. isso, lá no portão, levava uma palavra, orava, né? Para a pessoa sentir, né? Opa, lembrar de mim, né? Então tinha... Sentir parte do... E como a gente falou, né? O início da IBN Renove foi muito bonito. Assim como igual a gente comenta aqui, se Deus toca no teu coração de fazer alguma coisa, não vou falar, Jonathan, cara, tem um negócio que eu acho que você deveria fazer. Mas se Deus tocou no meu coração, Deus me disse que é pra você. Deus me disse que eu acho que isso é o teu perfil. Vai você e faça. E como, voltando, falando sobre o irmão Décio, gente, que bacana.
O cara ter isso como parte da casa dele. Ó, eu tenho sala, cozinha, mas eu também tenho que fazer o templo. E isso é uma coisa que ele faz, né? Sim. É uma coisa que Deus tocou no coração dele, que hoje se tornou um projeto que é algo maior, né? E é possível, sim, né? No caso que a gente tem a IBN Renovo ali, as pessoas fazem parte do corpo, se sentem corpo, unidade, né? E mesmo com a questão da pandemia, não se sentiram desamparados, porque... A igreja continuou o ID mesmo na dificuldade, né? Exato. Que é esse o tema, né? O ID mesmo da igreja local. Então, mesmo Não na para. dificuldade... Não para. É, E hoje nós invadimos a garagem da casa. ampliou. Daqui a pouco o irmão vai ter que alugar uma casa em outro lugar e a IBN Vai ter que demolir a casa dele. dele. Exatamente. Porque para ministração para as crianças. Ah, sim. Então, ele fez... Ele não tinha, né? Ele fez essa parte coberta já com essa intenção. A parte coberta ali na frente da casa, o que foi possível ali. Aí, a metade, né? A garagem dele e a outra metade. Aí foi decorado, foi pintado ali. E assim, não que a gente almeje números, né? Mas a gente acaba contando, né? No início de agosto, o primeiro culto de agosto, nós tínhamos, só de crianças, nós tínhamos 24 crianças. Nossa. Né? E a capacidade lá são 40 pessoas sentadas, né? Então, crianças nós tínhamos 24, né? E, assim, hoje... E aí as crianças participam do início do culto, os louvores, né? Tem o momento da oferta, é muito lindo que no momento da oferta tem o gasofilácio delas com um propósito de elas ofertarem para missões. Então nós somos uma igreja missionária, nós somos uma missão lá no bairro, mas nós ofertamos para missões. Eu sempre falo que eu puxo a sardinha pro Ministério Infantil, claro, né? Eu cresci dentro do Ministério Infantil, me tornei professora, e uma coisa que a gente defende muito do trabalhar com crianças é que você começa a sementinha ali, você vai acompanhando. Então, hoje, você tem crianças ali de 5, 6 anos, quando você piscar, ele é adolescente que tá auxiliando. E ele vai frutificando, entendeu? Então, São muito frutos rápido. que você nem sabe o quanto que vai... Exato. São sementes que você não sabe quantos frutos vão dar. Né? Exato. A criança... E é isso que a gente tem, essa tendência, e nós temos muitos casos de crianças que começaram a ir para a igreja, depois os pais vão, através daquela criança. Nós temos muitos casos lá, né? Que as crianças vão e os pais não vão. Então, assim, no término do culto, a gente dá uma pesca, que os pais vêm buscar, né? Exatamente. Mas o que ocorre? Às vezes, pensem, os pais mandam as crianças, né? Como é um bairro distante, tem pai que chega em casa, o culto inicia às 19h30, tem pai que chega em casa às 19h30, né? Aí, às vezes até é dificultoso a mãe ir, mas como as crianças já brincam na rua, elas se deslocam lá dentro do bairro, elas estão tranquilas, elas estão no quintal de casa, então elas vão para a igreja, E daí o pai chegou, a mãe tem que dar assistência para o pai, né? Que chegou e tal, né? Então tem um pouco dessa dificuldade também de participação dos pais por conta disso. Às vezes o trabalhador sai do trabalho 18h30, mas ele trabalha lá do outro lado da cidade, até chegar em casa tarde, né? Então, e para, não digo compensar isso, mas para resolver esse caso, nós iniciamos agora em setembro, né, cultos aos domingos. Até então nós tínhamos só nas quintas-feiras. E nos domingos é 18h30. Então, com isso, nós queremos alcançar, né, esses pais, essas pessoas que fica difícil durante a semana. Porque nós temos lá casais que vieram de outro estado e eles não... É o bairro. O bairro é a cidade deles, eles não saem de lá. Lá tem tudo que eles precisam, né? E a mãe tem filhos pequenos, fica em casa cuidando ali, e o pai então
vai trabalhar e a vida é ali no bairro, né? É uma comunidade, né? É. Se torna, e a igreja é fundamental nesse tipo de apoio espiritual, social, a questão do auxílio com os filhos e também, que nem você falou, há muitas esposas do lar, ela não sai dali, ela não, porque tem tudo, né? Pelo bairro ser distante, tem essa tendência de suprir as necessidades, né? E eu acredito que a IBN Renovo, ela vem com tudo para muita coisa. A gente tem ali o Mário Harter, tem o JK, que é outro bairro, do outro lado da BR tem mais, então aos poucos as pessoas ali em volta vão fazendo parte disso e a igreja vai tendo outras necessidades, né? Que hoje, igual você falou, 24 crianças cabem numa garagem? Como que elas já estão... Nós já invadimos um outro pedaço da garagem. Eu estou falando, irmão Décio, te cuida. E também tu falou que as próprias crianças ofertam para as missões, né? Então, e a gente tem trabalho com missões em vários locais, né? Que a gente escuta e que é muito forte na igreja também é na África, né? Então, essas próprias crianças estão ajudando outras crianças, né? Crianças. Semeando em outros lugares do mundo, né? Atravessando para outro continente. Estão amando, né? E isso entendendo. tudo que eu queria frisar, né? Isso tudo por causa de um ID que começou primeiro, né? Naquele culto na praça que foi para casa da irmã, né? Então, nós tá na praça, nós nem tá pensando no bairro. Mas aí Deus uma oportunidade, né? É. Aquela oportunidade disfarçada de que tudo aparece. tem Não, e é uma coisa que a gente fala, que igual o Jonathan falou da África, missões. Eu guardo muito no coração que o pastor Marcos, que é o nosso pastor de missões, que vocês, o podcast, em breve, teremos ele aqui conosco. Nós vamos encher ele de perguntas. Que o ID, ele é o princípio de tudo, né? A missão é o princípio de tudo. Eu guardei isso muito no coração, muito forte, porque no caso aqui da IBN, que eu brinquei que eu sou patrimônio histórico, né? Eu tô aqui desde criança. E nós somos uma igreja que sempre que tem uma oportunidade, a gente faz alguma coisa. Temos a oportunidade de IBN Renovo? Vamos abrir o IBN Renovo. Nós já tivemos uma outra congregação antes, que era aqui na Perimetral. Não me lembro que ano que era, gente, mas faz tempo. Nós abrimos outras missões. Nova Biratã, Vera, tomei um susto. Esses dias Vera vai fazer 10 anos. Como assim? Quanto tempo eu dormi? Que eu fiquei assim, nossa. E aí nós temos África, nós temos Sertão. O ID, ele não é limitado, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que alcançar o nosso vizinho, nós podemos alargar essa perna, ir lá no outro bairro. Nós podemos, alargar a tenda, nós podemos ir lá em Moçambique, nós podemos ir na Índia, nos Estados Unidos, nós podemos ir no Sertão, nós podemos ir nas aldeias indígenas aqui, né, do Mato Grosso, que a Waira já foi, né, que já tem. Então, é muito... Tem campo, gente, tem campo. Sim. Se Deus tocar no coração de vocês, ali no teu bairro, as crianças que brincam ali na rua, vai. Vai. Verdade. E o Jonathan falou de África, né? Então, a gente tem... E tu já foi pra lá, né? Sim, eu fui em 2018, né? E, assim, às vezes as pessoas até criticam, assim, alguém que não conhece, ou aquele amor bairrista, vamos dizer, pelo nosso, as pessoas pensam assim, mas para que ajudar lá a criança em Moçambique, né? Aqui no Brasil tem tanta necessidade, tanta miséria e tal, e aí vai investir energia, né? E recursos em crianças de outro país. O reino de Deus não tem criança de Sorriso, do Mato Grosso, do Brasil ou de Moçambique. O reino de Deus são crianças. O reino de Deus fala de pessoas. O que, biblicamente, e nós nos orientamos a respeito disso biblicamente. Que Judeia, Samaria e os confins da terra. Então tem a ordem das coisas. Nós fizemos missão em Sorriso. Nós fazemos, fizemos, né? Sim, fazemos. Não, o fizemos parece que ficou no passado. Não né? faz, né? Isso, fazemos. Fazemos e continuamos fazendo, né? Em Sorriso,
no Estado. Exato. No Estado aqui, né, as missões, né, o Aberto Trabalho em Vera, aí tem Feliz Natal, tem Boa Esperança, tem Ibiratã, foi aberto o Ipiranga do Norte, consolidado, agora iniciou a Renovo, está iniciando uma igreja em Itapurá, está na casa ainda, mas já o povo lá Que é longe. Quer crescer. Não, e eu acho que também, desse assunto, né, mas que ainda é do ID, também a discrepância de apoio e, eu quero dizer, no sentido de subsídio que tem lá com uma criança também é incomparável, né? Se você vai comparar uma criança daqui para lá. Nós aqui nós temos projetos sociais no Brasil. Do próprio governo, né? Por mais Moçambique não tem projeto social. Não tem assistencialismo lá. Só tem as pessoas que vão para lá. Quem faz o assistencialismo, levar um socorro alimentar, são as ONGs. E um detalhe importante, né, que durante a pandemia nós tínhamos o sustento lá de 150 crianças. Durante a pandemia foram para 800. Olha aí. Não se explica, né? Que é uma coisa que era para afastar e... E sabe quem que mandou todos os recursos? O próprio dono da Prata do Ouro. Né? Exato. Ele que mobiliza pessoas. Mesmo na dificuldade, né? O ID ainda então tem permanece. Que ter pessoas dispostas, né? A pessoa tem o sonho no coração, o desejo. Deus, inclusive, manda os recursos para a pessoa realizar esse sonho, para auxiliar, né? E voltando a falar da igreja, né? Tu tem algum testemunho que tu acha legal do pessoal depois que vocês abriram a igreja? A história de alguém que se transformou? Nós vemos transformação assim diária ou semanal, melhor dizendo, né? No retorno das pessoas, no semblante das pessoas, elas vindo buscar auxílio em oração, em mínimas coisas, porque às vezes a gente tem pedidos assim, vamos falar em tamanho de pedido, né? Pedidos maiores. Às vezes tem pedidos que eu posso julgar pequeno, mas para ela é grande, né? E aí tem experiência em mínimas coisas que, um irmão outra semana, né? Ele tinha quebrado o óculos dele, né? E aí depois daí ele perdeu a carteira com todos os documentos. Né? Pronto. E aí daí nós né, oração geral no final do culto ali, e eu fui lá conversar com ele, e daí no final daí que eu fiquei sabendo da perda do documento, né? E aí o Espírito Santo me dirigiu, ele disse, não, vamos orar nesse sentido. Eu disse, irmão, vamos orar aí a respeito dos seus documentos. Do óculos. E o óculos tinha quebrado, né? Ah, quebrou. E aí é outro tipo de intervenção. E aí nós oramos, né? Nós oramos e pedimos, né, que se alguém encontrasse, que tivesse a boa vontade, né, de levar em algum local ou procurar e tal. Rapaz, aí no próximo culto, ele não me falou nada e tal, e eu fui perguntar, Senhor, ele não achou, rapaz, tá enrolado, não falou nada, não né? achou esses documentos e tal. Eu perguntei, e aí, irmão Evaldo, e os documentos? Mas, pastor, no outro dia apareceu uma pessoa em casa me trazendo os documentos. A moça achou, levou para casa e mostrou pro pai, e o pai conhecia o irmão. Ah, olha só. Né? E isso aí ele foi encontrar 4 quilômetros longe da casa dele. Né? Eu acho que o nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Isso é para onde a gente olhar da criação, você vai olhar e falar, cara, ele pensou até nisso. E a gente falou, né, sobre que você até tirou o pensamento da minha cabeça, falou assim, Jerusalém, Judéia e toda Samaria, entrando um pouco nesse aspecto de estudo, que isso tá em Atos 1:8. Eu vou ler aqui rapidinho, que é um versículo que tem um fundamento que a gente tem muito, né,
e de pregar o evangelho a toda criatura. E esse de Jerusalém, ele é muito pontuado. Ó, contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Que é o que a gente falou, né? Trazendo, ele vem do menor e vai aumentando. E ele diz aqui até os confins da terra. Gente, não tem limite. Não tem limite. Onde der pra gente fazer, o que der pra gente fazer, vamos fazer. E as ferramentas que temos hoje para chegar até os confins, né? Nossa. Muito mais fácil, né? Então... Quase de casa, né? Vamos fazer, né? A igreja, o IT da igreja local, né? E a gente vai continuar fazendo, que não, a gente abriu ali no Mário Reiter. Gente, se tiver outra oportunidade aqui em outro bairro, Sorriso, for necessário, abriremos, né? Estamos abrindo nas cidades ao nosso entorno, que é uma coisa que a gente já faz há bastante tempo, que eu falei que Vera vai fazer 10 anos. Caramba, é bastante tempo, né? E já é uma igreja consolidada, né? E nós vamos expandindo. O reino é isso. É você levar, porque a gente simplesmente não consegue se segurar. Eu acho que é isso daí. Como que você, né? E de pregar o evangelho, vai e fala. Houve transformação na minha vida, houve transformação na vida de vocês. O irmão, gente, o que ele vai contar? Gente, eu perdi os documentos. Oramos na igreja, Deus mandou o documento aqui na minha casa. No outro dia. Isso aí é Deus de detalhes. E ele precisando mudar a categoria de habilitação, e daí nem habilitação agora ele tinha. Isso é problema que foi resolvido. Não, Deus é fantástico e eles vão testemunhando e vivendo isso. O evangelho, quando você vive, né, ele faz muito mais sentido você absorver aquilo para você poder passar, para que outras pessoas possam viver. E, pastor, a IBN Renovo já é pequena, já tá pequeno, né, gente? Já o irmão Décio, em breve, vocês vão deixar a malinha dele lá na rua, e o irmão Décio, né, se a gente... Nós estamos com um bom problema, né? Assim, pensamos em fazer evangelismo, né? Convidar as pessoas, visitar. E eu sei que se nós formos visitar as pessoas, investir em evangelismo, eu sei que os jovens vão se envolver, adolescentes vão se envolver, a igreja abraça tudo isso, mas a gente não tem de botar o povo, né? Então aí nós temos um problema, como eu vou recepcionar, como eu vou receber, como que eu vou cuidar, né? E antes mesmo de ter a igreja lá, antes mesmo de ter uma célula, a IBN tinha investido na aquisição de 4 terrenos no bairro vizinho, né, ao Mário Reiter. Até no próprio Mário Reiter, a igreja não poderia adquirir terreno porque é um projeto de construção de casas, né? Função social. Função social não tem terreno disponível para isso, né? Mas foi adquirido 4 terrenos no bairro vizinho, né? E nós já estamos sonhando, né, com uma obra ali de 966 metros quadrados. Quase que eu falei hectares. Gente, a Fazenda IBN Renovo. Fazenda Renovo. Em breve. E assim, que nós não vai ser só uma igreja ali para ministração de cultos, né? Vão existir projetos sociais, né? Sendo desenvolvidos, né? Nos mais variados turnos ali, né? A ideia não é ficar só na parte igreja mesmo, mas ir para... Não é só celebração, né? Projeto de alfabetização, contraturno escolar para reforço escolar, corte e costura, projetos de música, né? Então, tendo o espaço, né, nós vamos desenvolver os projetos e buscar parcerias para isso. Com certeza vamos ter o apoio, né? E então queremos muito em breve estar iniciando essa obra ali porque hoje nós temos em torno de uns 15 pontos de pregação lá no bairro. São 1.272 casas. Então, e todos esses pontos eles têm uma limitação aí de conseguir atender umas 40 pessoas.
Sim. Entendeu? Então, são limitados os espaços. Então, não dá conta do bairro, né? Você faz uma média de 5 pessoas por casa, nós temos aí 6.000 pessoas. Né? Uhum. Então, vai ser importante, né? Quando tiver o projeto pronto, né? Liberado para construção, não está liberado indo para construção, mas nós já estamos mexendo. Quando liberar, nós vamos apresentar e nós tendo, né, o sonho, tendo o projeto, apresentando, os recursos vêm. Deus manda. Porque a obra é dele, né? E é com recursos que o próprio Senhor vai mandar e vão ser investidos ali, vai ser uma bênção para as pessoas. Eu sempre digo assim, que quando nós trabalhamos para as pessoas, envolvendo pessoas, amando pessoas, qual é o negócio de Deus? São pessoas. E se eu trabalho no negócio de Deus, vai adiante, vai certo, vai dar certo. E você pode visualizar assim, alguma coisa começou lá e ruiu. Era de homem, não era de Deus. Tá? Baseado em, vamos celebrar o homem, né? O que o homem fez, o que o homem construiu. Mas quando é Deus, prospera e vai adiante. Não, e até interessante falar nesse assunto, porque ainda hoje tem muita gente que fala que igreja é só roubalheira, né? Pro pastor ficar rico, o pastor comprar Hilux. Tem uns que compram, né? Mas não são todos, assim, pro pessoal que ainda não sabe, né? Então, eu acho que isso é uma forma do pessoal entender também como que começou, né? Começou na casa, no quintal de uma pessoa, né? E foi o outro que já tinha construído a igreja, já estava pronto, não foi a igreja que foi explorar alguém, enfim, pediu arrecadar. Não que seja errado, né? Porque quem doa tem aquele sentimento, né? Que vai estar ajudando, vai estar auxiliando, né? Para a obra de Deus. É bíblico mas também, né? Que pela vontade para que as pessoas entendam que pela própria vontade do coração da pessoa, ela mesma construiu e deu à disposição, né? Então, quando Deus tá à frente, com certeza essa obra vai ser a mesma coisa, né? E para as pessoas verem também que não vai ser uma obra só para o culto, para as pessoas irem lá fazer um social na igreja, né? Mas fazer mesmo o serviço da sociedade, né? Esse serviço social, ajudar as crianças, né? Esse, eu acho que é mais do que a parte da pregação, né? Esse também faz parte desse ID, né? Da igreja local. Isso também é você fechar o cerco, né? A mesma coisa que você vai na casa de uma pessoa e ora, não, vai encher de comida o seu armário. Alguém você não vai vir passar aqui fome. na sua casa e vai trazer uma cesta básica. Alguém chamado eu, né? Chamado você, Exatamente. Né? Ajudar a pessoa. Então, isso, essa profissionalização, esse estudo, né? Para as crianças e para os jovens, né? Vai ter serviço também de uma coisa profissionalizante, acredito, né? Vamos buscar, sim. Então, isso você está devolvendo, o né? primeiro que a gente já sabe que vai ter é corte e costura. Corte e costura. Que é o sonho da irmã Fátima, a esposa do irmão Décio, né? Ela é costureira e tal, ela quer montar um curso de corte e costura para ensinar as mulheres e tal. Então, e você vai mudando, né? É impressionante como você vai mudando, consegue mudar a realidade de uma comunidade. Porque, como a gente falou, os confins da Terra, ele é infinito, gente. O plano é infinito, o reino é infinito. Então, e a Bíblia fala em Coríntios, eu gosto muito desse versículo, até quero ter vontade de pintar aqui, permanente. Que fala assim, que as coisas do Espírito de Deus, elas parecem loucura para quem não é do Espírito. Que é o que você falou agora, que tem gente que pensa que a igreja acontece, nós tivemos casos, tá? Já existe sobre essa máfia, mas também existe o fator Deus. O fator de como a gente, que nem aqui a gente está contando como surgiu a IBN Renovo e a partir do que a IBN Renovo saiu da casa da irmã Rose, isso, e foi para a casa do irmão Décio, e como que a IBN Renovo depois ela vai se tornar um templo, mas ela vai estar a serviço da comunidade. Hoje na questão pública, né? Todos os recursos que chegam no administrador público tem ali os percentuais de investimento para a comunidade, né? E tem muito, né? E precisa, claro, né? Da remuneração dos próprios servidores, né? Hoje, a igreja hoje é um grande órgão de utilidade pública, de auxílio
para as gestões do município. A própria IBN aqui já ajudou em vários projetos, envolver vários projetos para o município na parte espiritual, na parte de estrutura, na parte de apoio dos próprios membros, né? E o membro, ele oferta com alegria, ele dizima com alegria, porque ele percebe que os recursos são todos investidos em devolução para a comunidade, né? Mas construiu a igreja lá para abrigar a comunidade. Botou... Isso vai impulsionar ainda mais. Climatizou, né, a igreja lá para que tenha um ambiente mais confortável durante os cultos ali, que é retorno para a comunidade, porque a igreja está aberta. Ela é um corpo vivo, aberto e recebe a todos. É um grande hospital ao mesmo tempo, né? As pessoas chegam com suas dores físicas, dores emocionais, né? Experiências, né, negativas que tiveram numa área ou noutra, e elas vêm receber uma palavra e são curados efetivamente, né? Então é uma grande instituição de utilidade pública, né? Aí essa pessoa curada, ela vai ajudar a curar o próximo. Como você falou, que antes de você se tornar pastor aconteciam coisas, só pode ser um teste, mas é fato. Eu acho muito interessante, alguns pastores falaram assim, que eu escuto muito aqui também. Gente, olha, eu tô pregando essa palavra aqui pra vocês. Fala em púlpito. Eu tô pregando essa palavra aqui pra vocês, mas eu vivi isso daqui antes. Que Deus coloca isso à prova. E realmente, quando eu chego pra ti com uma situação que você já viveu aquilo, que Deus já colocou na tua vida por N motivos, você vai me dar uma palavra de conforto diferente. Então, essa pessoa que chegou, que precisou ser curada, ela vai ajudar a cuidar do vizinho, do filho da vizinha, do colega que tá lá do outro lado, dessa galera que vem agora pro JK, né? E os bairros que vão saindo ali em volta. E isso é o corpo, né? Que somos todo o corpo de Cristo, né? Essa experiência que você falou, minha esposa já passou por depressão. Então, quando chega uma pessoa com quadro depressivo, ela sabe melhor tratar com ela. Passou, outros olhos, venceu, né? Saiu, ela sabe a dificuldade que é, né? Então, quando chega alguém com essa dificuldade, ela sabe lidar com a pessoa e auxiliar. Então, quando a palavra de Deus diz assim, suportai-vos uns aos outros, não diz, tem que suportar essa aqui, né? Tipo, vou ter que aguentar, vou ter que engolir. Credo. Né? Suporte é... Sabe aquele suporte que você compra? Esse aqui, ó. O suporte do microfone. Ele suporta mesmo, ele sustenta. Exato. E o que suporta, ele tem mais força. Então, ele fortalece, ele cuida. O pessoal que tá ouvindo a gente, tá? Os nossos microfones, eles estão em um suporte. Isso que a gente tá querendo dizer, né? Lembrando, pegando o gancho, que a gente tem que lembrar que as pessoas também só nos ouvem. E, assim, nós falamos sobre Bem Renovo, nós viajamos um continente, nós já voltamos, nós somos poder indígena, nós voltamos aqui de novo. E me fala uma coisa assim, uma pergunta muito pessoal. Pastor Alexandre, como é pra você o ID da igreja local? Qual que é a importância de ter uma igreja na mesma cidade? Sorriso é grande, mas não é uma metrópole, nós estamos chegando aí nos 100 mil habitantes. E o que é isso aí pra você? Como pessoa, o ID, como que isso é pra você? Primeiro, ele é uma obediência, né? Porque às vezes nós podemos estar muito bem na nossa igreja aqui, engordando espiritualmente, né? E, eu tô salvo, sim, eu tô salvo. Se eu ir ou não ir, eu perco a salvação? Não perco a salvação, né? Mas tem aí um grau de... Tem a obediência, né? Temos a responsabilidade de falar. Devemos ser atalaias, né? Porque se nós não falarmos, nós somos cobrados em dobro pela omissão, né? Por não falar. Primeiro, né? Que não foi, se não falou, não fez nada. E assim, uma omissão dentro da mesma cidade, né? Às vezes, mas já tem igreja aqui, mais uma lá. Nós temos que ter muitas igrejas.
para atender. Nós não vamos ter uma igreja que vai conseguir atender Todo mundo, 100 mil habitantes, né? Então, daí dessa forma nós estamos mais próximos das pessoas, né? Que podia ter uma IBN em cada bairro, né? Assim como tem um boteco, tinha um tempo atrás tinha um boteco em cada esquina, então pode ter uma igreja em cada esquina, né? Tinha um lugar ali que as pessoas, né, chegavam ao alcoolismo, então tem lugar que as pessoas são curadas, né? Então isso é muito lindo, é muito bonito. A igreja podia estar em berço esplêndido, tá bem, já estou aqui com 1000 e poucos membros, né? Não, mas nós, o Senhor mais, né? E nós, todo cristão, ele chega um ponto que ele tem a sensação que ele está fazendo pouco, né? Então, mas essa sensação nós sempre vamos ter, porque realmente a gente é o pouco pelos benefícios que o Senhor nos dá, né? Pela salvação que nos alcançou, Ele nos amou primeiro da forma como nós estávamos, né? Então, a igreja precisa fazer isso, não pode se acomodar, e graças a Deus que nós não estamos acomodados, e eu creio que todas as igrejas da cidade, tem muitas igrejas aí que além do local, do templo local, tem trabalhos em células, né? Então vão nas casas, né? Tem nessas reuniões nas casas, tem muitas igrejas que abrem igrejas em outros bairros, né? Isso é muito bom para a cidade. Porque quantos mais cristãos numa cidade, é mais povo servindo a Deus. É mais bênção de Deus sobre a nossa cidade. E é mais paz sobre a nossa cidade. Amém, amém. Jonathan, você tem alguma consideração que tá aí dentro da sua pauta mental? Você já rasgou o papel, Jonathan? Eu até tinha, só que daí eu rasguei o papel aqui e eu esqueci. Emenda o papel pra você lembrar. Gente, você falou, eu me lembrei de Jesus. Que Jesus, quando ele pregava as multidões, que é uma coisa que você falou sobre a gente vai na casa da pessoa, ora, não, Deus vai mandar alguém pra encher a tua despensa. Gente, a gente precisa ser prático, né? E Jesus nisso foi muitas vezes. A multidão orou tal, daí ele virava pro discípulo e falava, ei, tem comida aí? A gente precisa alimentar Não, Jesus, mas nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. E teve o outro episódio, né? Teve 2 episódios de multiplicação de pães e peixes. Daí ele falava, não, tudo bem, traz aí. E aí ele alimentava a multidão. Então, e Jesus fazia... E aí ele tava andando e a mulher do fluxo de sangue encostou nele, sendo que ele tava indo para outro lugar, e aí ele cuida daquela mulher, ele vai em outro lugar. Então, ele foi multiforme nisso, né? Então, Jesus fez missões. Então, isso não pode parar. O trabalho não pode parar, né? Nós temos que ir até os confins da terra. Nós estamos na IBN Renova, amanhã nós estamos em outro lugar, e assim a gente vai semeando essa palavra que vem com transformação, vem com inspiração, vem com mudança de vida. E eu acho também que agora lembrei, eu tá. girei aqui, girou o papel, muito bom. Voltou gente. no tempo, lembrei. Eu acho interessante também a gente, de vez em quando, ter outra perspectiva daquilo que a gente está fazendo, né? Você olhar com outros olhos o local onde você está, o que você está fazendo, ver alguém que está fazendo mais que você, né? Porque é aí que você consegue perceber, enquanto você só está ali focado naquilo que está na sua frente. Você não olha o que outra igreja... Eu estou falando no caso da igreja, né? Mas para a vida também, se você se inspirar. Filósofo, Jonathan. Mas às vezes você olha outra igreja de outro estado, outra grande comunidade, o que eles estão fazendo, e daí você fala, nossa, achei que eu estava fazendo muito, né? Olha só tudo que eu posso fazer, né? Posso criar, posso ir atrás. Então, eu acho que o ID também é isso, né? Você ir se renovando, e espero que com a internet, essas divulgações que nós estamos fazendo sobre esse tipo de conteúdo da igreja, outras igrejas também possam olhar, nossa, olha como eles estão diferente, que legal, vamos
Vamos começar a implementar isso, né? Copia. Ao mesmo tempo que nós multiplica. estamos Ao mesmo copiando tempo- de outras igrejas, Ao né? mesmo tempo que a gente assistiu o podcast da igreja, vou até fazer um merchan aqui, Onda Dura me patrocina, pra poder falar assim, como que eles estão fazendo? Por E que, é que eles isso. podem e a gente não pode? Né? É, né? Do então... nosso jeito, né? Ah, não, eu também quero. É. Exato, e isso é o correto, né? É o legal, é você São as ir... ferramentas que nós precisamos usar. E é... Ninguém detém, é obra santa. Igual no início do Covid, ninguém sabia o que era live. E daí só depois saiu um sertanejo atrás do outro. Todo mundo. Hoje em dia é normal uma live. Você abre o Instagram lá, às 7 horas da noite. Rola as bolinhas do Stories lá de tanta live. De tanta... e a gente vai inovando, né? Nós também, como IBN Sorriso, passamos por esse período, igual você falou, de pandemia, e nós não transmitíamos. Era uma coisa que a gente falava assim, vamos transmitir. Um Não, dia nós vamos começar. no próximo culto a gente É verdade. transmite. E aí, coincidiu que, se eu não estou enganada, um culto antes de fechar tudo, nós fizemos a primeira transmissão. O próximo culto já não tinha mais ninguém. E foi um período de adaptação também para os pastores. Eu nunca vou esquecer o pastor Lucas falando que como era difícil pregar sem ninguém tá vendo, sem escutar um glória a Deus. De vez em quando a gente soltava assim lá da mesa. Eu já tinha tido uma experiência. Pregar sem ninguém? Uma Quando... manhã de oração, domingo, 5 horas da manhã, porque nós temos oração todos os dias, 5 horas da manhã, aqui na igreja. Ah, E num domingo eu estava responsável pela palavra, eu vim, não lembro se choveu, não lembro. Se Deus lembro. quis, era um teste. E aí esse foi bem no momento que ele falou que ia ser pastor. e aí Agora era... é você, Deus. Não, Deus já era. Aí era eu e as cadeiras. Mas eu falei para aquelas cadeiras, hein? E eu apontei o dedo na cara, assim, mas eu disse. Ali eu estive. Gente, E ficaram olha... Daí do quietinho. nada chega um irmão. Pastor, o senhor tá bem? Ele dá um grito. Oi, irmão, não era pra ninguém vir. O senhor sabe que não tem ninguém. Não, Eu eu acho usei que- todo o tempo. Eu não sei o que eu Foi faria benção. se eu Foi viesse benção. pra dar aula. Crianças de preparei. 7, 8 anos nunca faltem numa aula minha, porque eu não sei o que eu faria. Eu me preparei e disse, não, mas eu me preparei, agora eu vou falar. Vou gastar aqui a minha energia. Não, é porque a palavra, é Oi. aquilo, né? Ela assim, tem só uma piadinha pra fazer com você, assim, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, Não, você pegou, você precisava daquilo É e verdade. funcionou, né? então era pra mim. Não, assim, se não Sobre foi o que isso que ele eu quis pregou dizer, agora? foi isso que eu quis Nem dizer. Não, lembro. né? Não, imagina. Mas o pregador só prega se Deus falar primeiro com ele mesmo. É, É então, e aí verdade. precisava falar assim, não, meu filho Alexandre, vai lá, vou É falar até- com você de novo lá naquela igreja, é só nós. É até ruim porque vira uma hipocrisia, né? E a nossa ideia a ideia da igreja, né? É justamente agir conforme aquilo que fala, né? Então, Transformação. isso. Você não... Me transforma, Senhor. Você Isso. ser transformado para daí influenciar outras pessoas, né? Então, se Glória você é o a primeiro Deus. que tá fazendo errado, Galera, é bom demais falar com vocês. Estar com Muito vocês. bom falar com vocês. gente, se a sua igreja está vazia, chame o pastor Alexandre. Ele é especialista em pregar pra Pregar Oi, para quando não tem cadeiras. ninguém. Nós convertemos até cadeira. Não, mas eu Até os lembrei ratos da de um igreja. gancho. Teve uma célula que eu ia, faz um tempinho, que a gente colocava, quando acabava a célula, antes de orar, nós pegávamos cadeiras e colocávamos no meio. Você lembra disso aí? Colocava as cadeiras junto. Não, Nós estávamos encerrando aqui, eu pensei que nós ia dizer tchau. nós Então, não lembrei então, desse continua. negócio da cadeira. E aí, nós colocávamos a cadeira, nós orávamos para que na próxima semana pessoas estivessem sentadas, aparecessem naquelas isso aí. cadeiras. Olha, isso aí. E isso é profético. Aleluia. Amém, amém. Isso aí. Não, mas agora de verdade, eu vou encerrar o a gente podcast. acredita nessa coisa de louco. É a loucura do espírito. E galera, muito obrigada por no sentido agora, é verdade, suportar. Obrigada, meninos. Me sinto... Obrigado a vocês, viu? Eu vou trazer minha Prazer. família aqui também num próximo podcast pra eu me sentir mais à vontade. E estamos encerrando o nosso Smilecast Ah! de hoje, mas fiquem ligados, porque a gente vai vir com muita coisa nova, né, Jonathan? Com certeza, pessoal. Pai, obrigado por
Pronto. Tem mão pra todo mundo. Obrigado por nos receber. Com certeza vamos... Pode ir. Com certeza vamos te chamar novamente, claro, com outros assuntos, outra temática, né? E você que está nos escutando pelo YouTube, nos assistindo ou escutando, peço para você se inscrever no nosso canal. Também nos siga lá no Spotify, nas nossas redes sociais da igreja. E nos vemos no próximo Smilecast. Valeu! Tchau, gente. Obrigada. E, assim, dê um desconto. A gente tá aprendendo. Estamos aprendendo.